Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com os irmãos, com vocês na sua casa, com sua família. Que mais um dia o Senhor nos deu e que sejamos gratos por isso. E hoje é um dia muito especial, irmãos. Hoje nós voltamos com a nossa EBD presencial, né? Os irmãos estão lá em cima, reunidos em classe, e está faltando você. Está faltando o senhor, está faltando a senhora, que o irmão, a irmã, possa, domingo que vem, estar conosco aqui, logo após o culto, né, o primeiro culto. Venham participar do primeiro culto conosco, né, 7h30 da manhã, e logo após o primeiro culto nós começamos a nossa EBD, nós nos dividimos em classes, e 10h30 nós temos o nosso segundo culto, né, o culto dirigido pelos jovens, que os irmãos possam vir e participar conosco, estar conosco em comunhão, né? Aí os irmãos podem estar pensando, mas pastor Lucas, nós já voltamos a EBD presencial, já estamos divididos em classe, então por que está continuando a EBD online? Irmão, irmã, a EBD online é uma ferramenta na qual nós temos e que podemos usar para alcançar pessoas. A EBD online não é para aquela pessoa que é membro da igreja e está com preguiça de vir para a igreja. Não. A EBD online, ela é para aquela pessoa que está impossibilitada de vir aqui. A EBD online é para aquela pessoa que ainda está conhecendo o Evangelho. É aquela pessoa que vai ser alcançada pela palavra de Deus através da internet. Então, se você já nos acompanha há bastante tempo, ou se você é irmão da nossa igreja e por algum motivo nesses anos se desanimou, venha, eu te convido a estar conosco, aprendendo mais de Deus, juntos. Então, os professores estão te esperando, a classe está te esperando, que possamos ter essa comunhão novamente e que os irmãos se sintam bem em estar aqui conosco. Esse é o meu convite a você e para os irmãos que estão nos conhecendo agora. Nós somos da Primeira Igreja Batista em Alcântara, então que você possa ser impactado pela palavra de Deus e possa aprender cada dia mais e mais. Irmãos, isso aqui só recebe quem vem para a EBD presencial, irmãos. Isso aqui é nosso marcadorzinho, marcador de texto, um mimo que fizemos para a volta da EBD. Então, que possamos nos sentir cada dia mais e mais abraçados. A nossa revista, irmãos, fala sobre a marca da vida cristã, exposições sobre 1ª, 2ª e 3ª João. E nossa primeira lição, ela vai falar sobre a marca do testemunho. A marca do testemunho. O que seria isso? O que seria a marca do testemunho? O que nos marca, o que marca em nós o testemunho? O que nos marca como testemunha de Cristo? O nosso texto base, ele se encontra em 1 João 1, mas eu vou um pouquinho mais além, né? 1 João 1, eu vou até João 1 ao 3, que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da verdade, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Versículo 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Convido a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai, graças te damos a Deus por esta manhã, ó Pai, por estarmos, ó Pai, nesse dia, ó Pai, iniciando mais um trimestre, ó Pai, pela graça do Senhor, Deus. Esteja, Pai, com os irmãos, ó Pai, que agora estão divididos em classe, ó Pai, com seus professores. Abençoe os professores, ó Pai, que eles possam, ó Pai, da melhor forma, ó Pai, transmitir aquilo que o Senhor quer levar aos nossos corações, ó Pai. Esteja, Pai, com os irmãos que estão em casa, ó Pai, nos assistindo, Deus, que o Senhor Deus possa estar tocando em seus corações também, ó Pai.
que por algum motivo, ó Pai, algum desânimo ou qualquer coisa, ó Pai, o Senhor venha retirar, ó Pai, para que possam, ó Pai, estar conosco, ó Pai, em comunhão, ó Pai, em comunhão, Deus. Esteja, Pai, com esse EBD, ó Pai, que possamos, ó Pai, transmitir, ó Pai, da melhor forma, ó Deus, a sua palavra, ó Pai, através dessa ferramenta, Pai. É isso que eu te peço, nos abençoe e nos guarde, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Deus. Irmãos, quais são as marcas do testemunho? Do testemunho fiel de um cristão. Quais são as marcas de um testemunho fiel de um cristão, ou de um cristão fiel? O autor ele inicia a lição falando de uma história aonde, certa vez, um pai estava com seu filho na beira da praia, admirando o mar, quando no horizonte surge um belo navio. O filho ficou contemplando a beleza do barco, enquanto seu pai, no desejo de lhe ensinar uma lição preciosa, prontamente coloca uma pequena pedra na direção da embarcação, impedindo que o menino continuasse a enxergar o navio. O pai, por algumas vezes, colocou e tirou o pequeno obstáculo da frente do seu filho, e no final lhe disse: meu filho, você viu como uma pequena pedra foi capaz de impedir que você enxergasse um grande navio? Fiz isso para que você se lembre que um pequeno obstáculo pode nos impedir de enxergar grandes verdades. Um pequeno obstáculo pode nos impedir de enxergar grandes verdades. Muitas coisas na nossa vida podem nos impedir ou nos atrapalhar a ver grandes verdades, a enxergar as coisas de Deus para nós, que Deus quer que vejamos. Seja um empecilho interno, como o nosso medo, nossa falta de fé, nossos traumas. Muitas vezes coisas tiram o nosso foco e faz com que nós não enxerguemos aquilo que deveríamos enxergar. Coisas que nos atrapalham a enxergar, né? Coisas internas. Ou empecilhos externos, como o mau testemunho de alguém, ou líderes enganadores, falsas verdades, ou qualquer outra coisa que nos faça desviar nosso olhar do alvo, que é Cristo. Né? Existem coisas externas, empecilhos externos que faz com que nós não enxerguemos, não mantemos o nosso foco em Deus, em Cristo. Né? Como um mau testemunho, quando a gente olha para a vida de alguém e tira o nosso foco de Cristo, né? Ou a gente olha para as dificuldades, não, meu Deus, é muito distante para eu ir, ou meu Deus, eu estou muito cansado, estou exausto, ou qualquer outra coisa. Essas coisas são empecilhos que nos fazem desviar o nosso foco. O nosso primeiro tópico aqui, ele vai dizer, compreendendo o contexto, né? Qual é o contexto aqui da vida de João, da fala de João, né? O que motivou João a escrever a sua primeira carta, né? Qual foi a finalidade da primeira carta de João? Qual foi a finalidade da primeira carta de João? João, ele ainda estava vivo quando todos os outros apóstolos já haviam sido martirizados, já estavam mortos. João foi o último discípulo a morrer, o último apóstolo a morrer. Ele morreu de causas naturais, né? Ele morreu de velhice, mas totalmente isolado na ilha de Patmos, né? Lá na Grécia. A gente pode pensar, nossa, João ele foi sortudo, João ele não foi martirizado, não foi degolado, não foi esfaqueado, não foi crucificado, não foi apedrejado, mas ele viveu o sofrimento que um cristão vive, né? O sofrimento por ser cristão. Ele viveu isso. Ele não teve uma velhice tranquila, né? Ele foi isolado, ele teve que fugir, ele teve que sair de onde ele estava para poder, de Éfeso, para poder sobreviver, para poder estar longe dali. Ele foi perseguido por ser cristão. Mesmo ele tendo morrido, né, de idade avançada, João sofreu até o fim as consequências de ser um verdadeiro cristão. João viu o crescimento da igreja de Cristo
Mas com isso, ele também viu quando as coisas erradas começaram a entrar na igreja, né? Falsas doutrinas, falsos mestres, né? Essas coisas ele também viu. Como ele viveu mais tempo, ele viu aquele momento em que as coisas começaram a ser deturpadas, as pessoas mais começaram a estar na igreja, desviar o foco do povo. E uma dessas falsas doutrinas é chamada de gnosticismo. Né? Para os irmãos que não sabem o que é gnosticismo, ele defendia, como diz aqui o autor aqui da revista, uma espécie de dualismo, no qual o corpo ele é mau e o espírito ele é bom. O corpo, a carne é má e o espírito é bom. Por conta disso, foi surgindo falsos mestres, né, e ensinamentos que negavam a encarnação de Jesus Cristo. Eles negavam a encarnação de Jesus Cristo. Então, se a carne é má, como que o Filho de Deus, o Santo de Deus, poderia habitar na carne? Poderia encarnar? Então, eles negavam a humanidade de Jesus Cristo. Eles negavam a humanidade de Jesus Cristo. Assim como vários falsos ensinos que têm crescido, né, no meio da igreja nos dias de hoje, o gnosticismo, ele ameaçava a integridade da igreja de Cristo, mais do que as perseguições. Hoje, quando a gente para ver, a gente olha o contexto do Brasil, por exemplo, né, como a gente está inserido aqui no Brasil, e o maior problema da igreja no Brasil não é perseguição. Não é perseguição. Nós somos livres para ir para a igreja, transmitir uma live online, um culto online, uma escola bíblica online. A gente é livre para andar com a Bíblia na mão, para falar de Jesus Cristo aonde a gente estiver. Mas o que enfraquece mais a igreja de Cristo são os falsos ensinamentos que existem em muitos lugares. A gente pode ser considerado o país mais cristão do mundo, que tem a maior população cristã do mundo, não sei. Mas uma boa parte é cristão, como algumas pessoas dizem, né? Cristão de IBGE. Que quando o IBGE, né, o censo do IBGE bate na porta e fala assim, qual a sua religião? A pessoa vai lá e fala, cristão. Mas nem na igreja vai. Ou fala cristão, mas está numa igreja onde tem tudo quanto é coisa, menos Jesus Cristo. Menos Jesus Cristo. Então, o maior desafio da igreja não era e não é a perseguição. O maior desafio da igreja é lutar contra as heresias e os falsos ensinamentos, os falsos mestres. A perseguição da igreja sempre fez com que ela crescesse. Perseguição da igreja sempre fez com que ela crescesse, sempre foi assim. Mas os falsos ensinos sempre fizeram com que ela desviasse do percurso e se enganasse. Ela se desvia do percurso e se engana. Desvia o foco de Jesus Cristo, tira Jesus do púlpito, coloca o homem no púlpito, coloca o homem no centro da mensagem. Isso desvia e enfraquece a igreja de Cristo. A perseguição faz com que você tenha cada dia mais e mais certeza de que o que você está fazendo é certo. Porque a nossa vida não custa. A nossa vida, não vale nada. Não vale. Não vale o preço de negar a Jesus Cristo. A nossa vida não vale o preço de negar a Jesus Cristo. Se eu tiver que morrer por pregar Jesus Cristo, que eu morra. E todo cristão verdadeiro, quando é perseguido, ele continua firme na palavra de Deus. Continua firme na sua missão. Em Mateus 24, 11 ao 13, Jesus vai alertar a igreja sobre esses falsos ensinamentos, sobre esses falsos mestres. Ele diz, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, que apesar de todas as dificuldades, de todos os falsos ensinos, todas as modas que aparecem por aí, né, essas modernidades que fogem do centro da vontade de Deus, que pode, num primeiro momento, parecer tudo bonito, mas que possamos fugir desses falsos ensinamentos e continuar firme na palavra de Deus, na palavra da verdade. Nosso segundo ponto diz as credenciais da testemunha. O que fazia de João uma fiel testemunha? O que lhe marcava como tal? O que marcava, o que identificava João como uma fiel testemunha? O que o legitimava diante de tantos falsos mestres e ensinamentos? O que poderia dizer assim, não, esse aqui é o cara. Esse aqui realmente fala a verdade. O que identificava João como íntegro, como uma testemunha íntegra? João já inicia a carta mostrando suas credenciais de testemunha legítima. João ele já começa dando, né, o seu currículo. Ele era a última testemunha viva de todo o ministério terreno de Jesus. Ele era a última testemunha viva de todo o ministério terreno de Jesus. Muitos que ainda viviam, né, naquele momento, junto com João, né, naquele mesmo momento, podem até ter visto Jesus. Muitos podem ter sido até curados por Jesus, visto maravilhas que Jesus fez. Mas somente João, ele viu todo o ministério de Cristo. Ele era o único que participou de perto do ministério de Jesus. Ele era o único vivo naquele momento que esteve lado a lado com Jesus em todo o seu ministério. Então, o que credenciava, legitimava, o que marcava como fiel testemunha era a sua própria história. A sua própria história o legitimava como uma fiel testemunha. João ele foi marcado profundamente, interna e externamente, pelo que testemunhou de Cristo, que ele usa diversas vezes a palavra testemunho e testemunhar em seus escritos. João foi marcado profundamente, interna e externamente, pelo que testemunhou de Cristo. Tanto que ele diversas vezes usa a palavra testemunho e testemunhar, né, nos seus escritos, seja no Evangelho ou nas cartas. Ele usa essas palavras com frequência. Então, podemos aprender com João que o que nos habilita, o que nos marca como testemunhas é aquilo que demonstramos com nossas próprias vidas, com a nossa própria vida. O que nos credencia, o que nos marca como testemunha é aquilo que demonstramos com a nossa própria vida. As experiências que vivemos com o nosso relacionamento com Cristo, em nosso relacionamento com Cristo. Isso é o que nos credencia como fiel testemunho. Não tem como ser testemunha de Cristo e não ter sido marcado por Ele de alguma forma. Não tem como ser testemunha de Cristo e não ter sido marcado de algum jeito, em algum momento. Se tivemos uma experiência com Ele, então nós carregamos as marcas dessa experiência. Ninguém fica ninguém fica sem sentir, ninguém fica sem marca quando tem uma experiência com Jesus. Não tem como. Não tem como. Você sempre vai carregar as marcas da sua experiência com Jesus. Terceiro ponto, o conteúdo do testemunho.
João não apresenta nenhuma nova doutrina. Ele não foi lá para falar uma nova coisa. Aquilo que ele inventou, aquilo que ele teve uma... não, eu vou contar uma coisa nova aqui que Jesus não contou. Não, ele não fez isso. Em todos os seus escritos, ele reafirma aquilo que ele conhecia, aquilo que ele recebeu, né? Como a gente viu, né? Como a gente vê no texto base, né? Que a gente leu no começo da lição, que ele diz, né? Deixa eu ver aqui. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, João ele fala diversas vezes que o que ele faz é simplesmente transmitir aquilo que um dia ele recebeu. Aquilo que ele viu e ouviu é aquilo que ele transmite. É a palavra da vida. A experiência de transformação de João, ela é magnífica, irmãos. Ela é magnífica. O autor aqui da revista, ele nos lembra que João, no início, chegou a ser chamado por Jesus de filho do trovão. De filho do trovão, por conta do seu temperamento lá no início. O seu temperamento fazia com que ele fosse chamado de filho do trovão pelo próprio Jesus Cristo. Ele tinha um temperamento rude, um temperamento negativo, vingativo, mas em outro momento ele foi chamado de o discípulo do amor. Olha que transformação, irmãos. No início, ele é chamado de filho do trovão, por ser rude, por ser vingativo, mas num outro momento, mais à frente, depois da sua caminhada com Jesus, ele é chamado de discípulo do amor. Discípulo do amor. É uma transformação magnífica, irmãos. Magnífica. Jesus transforma, meus irmãos. Jesus transforma. E a transformação que ele faz na nossa vida é explícita. E ela também testifica dele. A transformação que Jesus faz na nossa vida dá testemunho dele mesmo. A marca de um verdadeiro cristão, diz aqui o autor, deve ser o impacto que a palavra de Deus causa em sua vida, a partir do momento em que ele aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador e cresce ao ponto de ser transformado pelo poder de Deus. Ser transformado pelo poder de Deus. A marca de um verdadeiro cristão deve ser o impacto que a palavra de Deus causa na sua vida. A marca do verdadeiro cristão é essa. É o impacto que a palavra de Deus causa na sua vida. Como fiéis testemunhas, no meio de um mundo corrompido, no meio de um mundo de falsos mestres e heresias, devemos viver o exemplo do apóstolo João, que ele disse, no nosso texto, proclamamos a respeito da palavra da vida. Apesar de tanta coisa ruim que a gente olha em volta, nós precisamos continuar proclamando a palavra da vida, sendo testemunhas da palavra da vida, que um dia marcou a nossa vida. E para concluir, aqui na conclusão, aqui na revista, o autor diz: o testemunho do cristão é algo que devemos observar. A forma como nos portamos diante da sociedade, diante da igreja, é referencial para revelar a qualidade do nosso caráter. Um testemunho eficaz nada tem a ver com a capacidade de argumentação que possuímos. Está diretamente ligado à transformação que sofremos quando nos relacionamos com Cristo. As credenciais são as mudanças visíveis em nosso ser. E o conteúdo do testemunho é o poder
transformador de Cristo. Então, que possamos continuar sendo testemunhas da palavra da verdade. Continuamos sendo testemunhas de Cristo. Que nunca nos distanciemos da palavra de Deus, mas que continuemos firmes falando da salvação que somente Cristo pode nos dar. Amém, irmãos? Gostaria de mais uma vez estar orando com os irmãos. Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor um dia revelou a nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra da verdade, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra da vida, ó Deus, que é Jesus Cristo, ó Deus. Continue, ó Pai, conosco, ó Pai. Que possamos, ó Pai, todos os dias, testemunhar aquilo que o Senhor fez em nós. Testemunhar da palavra da verdade. Testemunhar, ó Pai, de Jesus Cristo. Que nós, ó Pai, não olhemos, ó Pai, para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos olhos permaneçam firmes, ó Pai, no alvo que é Cristo Jesus. Nos dê força, aumente cada dia mais e mais a nossa fé, Pai. Que nós não nos corrompamos, ó Pai, com esse mundo mal, Pai, mas que possamos, ó Pai, transformar esse mundo, ó Pai. Transformar esse mundo, ó Pai, com a palavra da vida. E esteja, Pai, com os irmãos que estão em casa, com os irmãos, ó Pai, que estão terminando, ó Pai, a EBD, ó Pai, nas suas classes, ó Deus, que o Senhor Deus possa, ó Deus, fazer com que cada palavra, ó Deus, crie, ó Deus, raiz em seus corações, ó Pai, e que possamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, com um entendimento maior daquilo que o Senhor quer para nós. E esteja, Pai, com o nosso culto de 10h30 que está começando, que vai começar, ó Deus. Abençoe, Pai, o mensageiro desta manhã. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado por tudo. Esteja com os irmãos que estão em casa, que eles possam, Pai, ser alcançados pela Tua palavra todos os dias. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até domingo que vem. Um abraço.